Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Estamos conhecendo hoje mais da estrutura e das atividades do Sindicato dos Servidores Municipais. Nesse programa nós temos aqui a presença do vereador Renan Pontelli e do Borracha, que é presidente, e também do Luquinha. No primeiro bloco a gente falou sobre o trabalho que o sindicato desenvolveu nos últimos anos, a estrutura que o sindicato possui. E nesse segundo bloco vamos falar sobre um tema atual, que é a pauta de reivindicações que o sindicato apresentou junto ao Poder Executivo. É um período de expectativa com relação aos servidores. Eles desejam, de muitos servidores ter o reajuste, ter alguns benefícios. É um momento de discussão, de diálogo. E eu inicio já esse segundo bloco perguntando da reunião. Hoje você, vereador, também esteve presente. Fizeram uma reunião com o Ricardo, como é que foi? Foi entregue a pauta? Sim, nós entregamos a pauta hoje de manhã, né? E a gente protocolou a pauta, né, oficialmente, e o prefeito ficou de analisar, mas assim, eu costumo dizer que assim, pela primeira vez em 7 anos, eu sou um cara muito sincero, eu não saí da reunião furioso, nem com dor de cabeça, né? Porque eu sou muito transparente, então eu quero que seja transparente comigo. Aquilo que eu sou com vocês tem que ser comigo. E assim, a gente viu da boa vontade, né? Então não estou aqui passando mel, o que se não prestar eu vou falar. Quem me conhece sabe, eu falo. Mas assim, assinou com boa vontade, né? Viu realmente lá o que tem lá é nada de fora do comum, é realmente o que o servidor necessita, aquilo que vai valorizar a categoria. Se eu pegar um gancho aqui, hoje, por exemplo, na prefeitura, nós temos os servidores grau 1 menores de tempo de serviço de 5 anos, o salário deles base não atinge nem o mínimo, né? Aí há um entendimento legal, porque aí junto o ticket, junto a gratificação, atinge, né? Mas, só que moralmente, psicologicamente falando, a pessoa não recebe nem o salário mínimo. E você com o salário mínimo hoje, 937, já é pouco, imagina 866. E aí, as pessoas são pai de família, mãe de família, como é que vai cuidar da família desse jeito, né? Então, é complicado. Então, o ano passado, na gestão passada, por exemplo, numa inflação de 11,6, o prefeito nos deu 2,79 e 27 centavos de ticket de alimentação. Gratificação de assiduidade não deu nada. Então, é um absurdo, porque o que acontece? Quando sai o reajuste da inflação, automaticamente já sai o aumento do salário mínimo. O que é o reajuste? Que às vezes as pessoas confundem reajuste com ganho real. Fala aumento, não é. No mínimo a inflação, no mínimo. Porque se você não teve nem a reposição da inflação, você teve percas. Quer dizer, os servidores no ano passado, uma inflação de 11, tiveram apenas 2,79. Então, olha o número de quase 9% de perca, né? Então, isso não atinge, assim, perdeu o poder de compra. Não teve poder de compra, no que parou. Então, esse ano, aqui nessa de hoje, a gente já conversou, a conversa foi franca, né, aberta, o Renan participou com a gente, o Luquinha também. Então eu comentei com o Luquinha, falou, pela primeira vez em 7 anos eu não levantei da mesa furioso, porque não tem como não ficar, quando você senta para negociar e alguém quer maquiar as coisas e nos atrapalhar e faz questão de não fazer. Então a gente viu que está transparente, está tranquilo, eu espero que continue assim. Qual que é o índice que vocês estão? Nós pedimos o reajuste, o aumento, assim, pela equiparação da inflação e mais 4% de ganho real. Porque às vezes as pessoas confundem, tivemos 6,46 de aumento, não é aumento, é reposição. Quando a gente agora ganha o real mais 4% em cima disso aí. É lógico que do jeito que a situação está hoje econômica do país, é difícil, mas a gente tem que trabalhar para chegar perto disso, próximo disso, né? E também tem o ticket de alimentação, que nós estamos pedindo 225 para R$300. Hoje é 225? E aí a gratificação de assiduidade, que é R$110. Só que assim, ela já faz 2 anos, vai terceiro que não tem aumento nenhum nela. A gratificação e o ticket de alimentação ela é igual para todos, né? Porque essa é uma questão de fazer justiça, porque assim, ela vai ser para quem tem um salário melhor, para quem ganha menos, vai ser igual para todos. E é uma maneira de você favorecer a categoria como um todo. A gratificação de assiduidade, ela conta para efeito de aposentadoria, que é descontado dos encargos. Então, quando o servidor no ato da aposentadoria, você contabilizou. Todo e qualquer verba que cai no limite, você leva para a aposentadoria, né? E agora o ticket não, automaticamente acontece. Quando o servidor se aposenta e não continua trabalhando, ele perde o ticket. Então, uma perda.
Renan, você também participou da reunião. Quem esteve presente? O prefeito Ricardo. Como é que foi a reunião? Fomos eu, o Borracha e o Luquinha, representando o sindicato, e o prefeito nos recebeu e o Cláudio Zopolato. O que o Borracha falou, eu acho assim, quando tem as pessoas querem fazer algo bom, querem dizer a verdade, a reunião foi excelente. O prefeito nos recebeu muito bem, foi solícito, o Zopolato também. Discutimos alguns pontos lá, ele disse que ia analisar com clareza o que pudesse ser feito, ele iria fazer, nos garantiu isso, e que semana que vem, mais tardar na próxima, já nos dá uma resposta. É claro que a resposta que ele der nós também vamos analisar, nós vamos fazer o que é bom para o servidor, que o que interessa ali para a gente é defender o servidor. Mas do jeito que o prefeito ali nos recebeu, Thiago, é a primeira vez que eu estou indo negociar com o sindicato, é o primeiro mandato meu, o Borracha tem mais experiência, o Luquinha, eu senti que ele está de portas abertas para fazer o que é certo. E é claro que pela parte do sindicato, o que a gente sente é assim, a gente não quer também que dá um aumento de vamos dobrar todo mundo, porque também não adianta dobrar e daqui um tempo a prefeitura não tem nem dinheiro para pagar. Então a gente também quer ser pé no chão, ele tem que ganhar o servidor, que é justo, merece o aumento, tem que ter esse reajuste, é claro que tem que ter, mas também a gente não quer onerar a prefeitura. Não adianta só ter folha de pagamento e não ter outro serviço. Então, assim, eu acho que foi uma conversa muito boa, acho que vai fluir aí para o entendimento, alguma coisa que ele quiser mudar, nós vamos lá ouvir, né, Borracha? Mas, tranquilo, uma conversa boa, os pontos que eles questionaram, nós já respondemos ali na hora, estava tudo certo, quem fez foi o Luquinha, o Borracha, através dos servidores, então quem fez as solicitações foram os servidores. A gente está indo lá, eu como vereador, tenho uma parceria com o Borracha, o que precisar, nós estamos à disposição nesse mandato aí para ajudar o servidor público, mas eu acho que foi tranquilo e acho que alguma coisa que ele mudar, nós vamos lá, mas acho que vai dar tudo certo. O Borracha, e você citou no primeiro bloco a questão assim, de assembleias e discussões. Há quanto tempo vocês estão analisando e formulando essa pauta, que acho que são 16 itens? Isso, né? Isso. Tiago, eu costumo falar assim, a pauta começa quando termina a negociação. A próxima pauta começa quando termina a última. Terminar essa agora. Porque assim, a gente começa já a analisar, a gente está o ano todo vendo o que a categoria está precisando, né? Porque não é só também a questão do ticket de alimentação, o aumento percentual e a gratificação de assiduidade. Por exemplo, tem vários outros, porque é assim, ó, o servidor, quando fala servidor público, no caso, ela é rica em funções e profissões. Então, vários profissionais das mais determinadas áreas enormes. Né? Então, temos vários profissionais de várias áreas. Só que engloba tudo como servidor. Então, quer dizer, às vezes, uma coisa é para a categoria de um jeito, para a categoria como um todo, só que nós temos vários profissionais, várias pessoas de várias funções. Né? Então, aí a pauta, no geral, é percentual, ticket, a gratificação de assiduidade, mas depois a gente começa a ver cada função, cada determinada função dentro da categoria, algo específico, né? Para a gente poder ver e melhorar. Por exemplo, dentro da pauta aí, nós temos questões de insalubridades, né? O Renan lembra disso aí. A questão de insalubridades, né? Então a prefeitura contrata uma empresa, então não pode ninguém interceder. Eu entendo assim, não tem que interceder nem favorável e nem contra. Tem que fazer o laudo e se for realmente direito do servidor, vai lá e faz. E nós tivemos há uns anos atrás aí questões que se envolvia política. Não pode ter questão política, nem insalubridade e periculosidade. Então, por exemplo, nós vamos pegar um gancho aqui das garis, por exemplo. As verdinhas. As verdinhas. Elas trabalham, lavam banheiro, né? A própria função já diz, é insalubre, porque é gari insalubre. E nós tivemos um absurdo aí em épocas passadas aí das pessoas quererem escolher dentro do quadro de 50 pessoas, 6 para poder fazer as funções. Né? A pessoa que recebe ali na hora acha que está sendo favorecido, mas não está, porque toda e qualquer função que tiver vai sobrecarregar aquela pessoa. E é injusto. Então nós colocamos várias questões de salubridade e periculosidade dentro da pauta, né? Que vai ser feito. Né? Inclusive já tem laudo da própria empresa que foi contratada pela prefeitura na época. Tem pessoas, nós já conseguimos ganhar na justiça de uma determinada pessoa, então só basta estender, não tem nada ilegal. A questão da assembleia é assim, ó, tudo que a gente negociar, ficar conversado, nós vamos levar para a categoria decidir e votar. Como eu disse no começo, nós não somos dono de nada, nós estamos aqui, somos servidores, nós representamos os servidores, né? Então nós vamos levar para a categoria e lá vai ser votado, vai ser decidido. E uma coisa que a gente abre
uma exceção, na Assembleia, assim, ó, independente de ser sindicalizado. Né? É lógico que se você quisesse apenas colocar o sindicalizado, a gente poderia, mas eu pedi para a nossa diretoria, o pessoal entendeu, falou, não, deixa todos votarem. Né? Porque a questão de sindicalizar ou não é livre. Então, assim, a pessoa vai sindicalizar quando ela vê um trabalho, ela vai vendo o que vai acontecendo, que eu te falei agora há pouco. Outras cidades nos procurou, por exemplo, Lutécia, 90 quilômetros daqui, nós temos a nossa base lá. Né? Nós estamos fazendo uma estrutura para isso, né? Mas isso aqui no programa, se eu for falar aqui, não dá. Mas a gente está fazendo uma estrutura para isso, né? Porque a gente está deixando bem claro para os servidores de Tupã que a prioridade é aqui, mas não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai agregar. Quanto mais somarmos, mais forte para conseguir conquistar nossos direitos, novas reivindicações que a gente fizer, a gente ter êxito, vai ser através disso. Então tudo vai ser decidido na Assembleia, né? Então nada vai ser feito assim, o Borracha decide, não é o diretor que manda, é todos iguais. Então meu voto é só mais uma. Deixa eu fazer só no nível de curiosidade. Nós devemos ter na prefeitura uns 2.000, 2.200 funcionários. Quantos que contribuem, Borracha? Hoje nós temos sindicalizado 690 sindicalizados. Né? Eu também sou presidente da SASMIT, a Sociedade de Amigos, que é o clube do servidor. Né? Nós estamos aqui na prefeitura há anos e assim, a SASMIT, quando a gente foi para a eleição, a SASMIT estava numa condição muito precária. A SASMIT estava ainda, e nós estamos acertando, dívida trabalhista, imensa quantidade de dívida trabalhista. Nós estávamos com pouquíssimos sócios, né, e muita dívida trabalhista, e aí o que acarretou quase que o fechamento dela. Ela chegou a quase ser penhorada. E aí a gente estava trabalhando no sindicato, né, e aí eu falei, olha, é uma pena você deixar algo daquele lá ser penhorado e acabar, porque a SASMIT ela é mais antiga que o sindicato. Né? Então, a gente houve relato há muitos anos de pessoas que trabalharam sábado lá, se doaram para levantar aquela estrutura, então não podia perder. Aí nós fizemos um trabalho, né? Aquilo que a gente tem de bom no sindicato a gente levou para lá, porque há uma época passada havia uma concorrência entre o sindicato e a SASMIT, porque os diretores da SASMIT defendiam a SASMIT, sindicato. Falei, mas não pode, tudo é do servidor. Então não é que o Borracha quis abraçar tudo, mas assim, o pessoal, Borracha, sai candidato lá que a gente vai votar em você. Aí nós chegamos lá, o Luquinha lembra disso, né? Nós chegamos, não tinha dinheiro para pagar nem a folha de pagamento. Um absurdo. É complicado, uma situação difícil. Aí nós fomos conversando, fomos acertando. Então aquilo que a gente tinha de bom do sindicato, nós levamos para a SASMIT. E para poder economizar para os servidores, na maioria, a gente deixa bem claro. Fala, olha, se você quiser associar na SASMIT, você pode. Se você quiser associar no sindicato, você também pode. Agora, você não precisa associar nos dois. Temos pessoas que são nos dois. Mas porque às vezes você vai cobrar, por exemplo, a pessoa paga R$15 de SASMIT, e vai pagar 15 de sindicato. Não foi uma necessidade. A gente é o mesmo presidente, a gente defende, então a gente procura fazer isso para não poder onerar, porque a pessoa já ganha pouco, vai pagar 30. Mas você fala assim, mas R$15, Borracha, paga de SASMIT? É verdade, R$15. Coloquei uma coisa nova através da minha diretoria, porque eu não faço nada sem conversar com a minha diretoria, que eu tenho um respeito por isso, não é porque eu sou presidente, então a gente respeita os diretores. E nós fizemos assim, na minha gestão para cá. Os servidores associados, eles não pagam aluguel de salão. Não paga nem taxa de limpeza. Então, por exemplo, a pessoa paga, vamos pegar uma pessoa que paga R$15, você pega 12 meses, um salão para você alugar um salão hoje, a média, vamos jogar aí embaixo, R$400, R$500. A capacidade lá do salão é um salão grande, né? Grande. Nós já fizemos festa para o servidor lá, nós já colocamos 1.000 pessoas. A festa do meio ambiente, vocês cediam para a gente, dava umas 800 pessoas por aí, tudo sentado, a gente fazia no fim do ano lá. E a estrutura lá, SASMIT, é o salão, campo, tem as piscinas, sauna, né? Nós estamos fazendo, nesse tempo nós estamos fazendo um trabalho de recuperação financeira. No caso, nós estamos zerando. Teve uma época que a gente estava tentando uma verba para poder fazer a reforma, né? O Renan está vendo isso para a gente, e nós não podíamos nem receber a verba porque devia no CADIM, devia para a União. Então nós regularizamos isso aí, nós estamos pagando parcelado, né? Vamos parcelando, vamos pagando, vamos zerando. Todos os funcionários que estavam lá, que eram do clube, nós fizemos acerto, né, no Ministério do Trabalho, pagamos todos. Nós pegamos lá com pessoas com 13º atrasado, férias, e fomos recuperando a saúde da SASMIT. Agora, nós precisamos mexer na parte estrutural dela, né? Nós temos um projeto que já foi desenhado, vai ficar muito bonito, vai ficar um clube muito bonito. E a SASMIT também tem uma história dentro do município de Tupã, né? Os grandes carnavais, né, eram lá, inclusive tem as baterias guardadinhas lá, tudo velhinho, mas tá lá.
Teve uma época que eu não morava em Tupã, que eu sou natural daqui, mas tinha ido embora, eu vim em casamento aqui, então eu me lembro da Sasmit, assim, ela era um dos nomes fortes dos clubes aqui da cidade. Hoje, de uns 20 e tantos anos para cá, a cultura de clube não existe mais, né? Então, por isso que eu falei, que a pessoa, nós levamos as benfeitorias, as coisas boas que nós temos no sindicato, por exemplo, o advogado defende a pessoa que é associado, trabalha, né? Porque o que nós tínhamos de bom no sindicato, nós levamos. Então a pessoa associa porque tem aquilo de bom no sindicato. Falou, temos isso. Aí falou, tem um clube também. Não se esqueça que tem um clube. Então as pessoas vão lá, aí, por exemplo, teve uma época, nós chegamos lá, o clube era aberto ao público, eu acho que devido à falta de não ter recurso, né, estavam tentando tocar de algum jeito. Então era aberto para qualquer pessoa, pagava acho que era R$5 e entrava. Eu cortei isso aí, é só do servidor. Hoje a gente procura não alugar o salão para pessoas de fora, que não são servidores, para poder deixar para o servidor usar. Nós temos lá, no sindicato, um quadro, né? Então temos uma funcionária que só cuida disso, então as pessoas já agendam o ano todo para usar. E nós temos a associação dos servidores também que está com a gente, que a gente tem um projeto para isso aí, para o futuro, né? A associação dos servidores está com a gente e ela é mais antiga do que o sindicato, que é a Sasmit, né? E ela cuidava da parte social, ainda a gente tem um sonho de fazer alguma coisa nesse sentido. Certo. Infelizmente a gente está caminhando para o final do programa, só né? mais uma pergunta que eu queria até que você fizesse para ele, Thiago. Ele teve domingo lá também. Ah, sim, outro assunto atual. Você acompanhou com a gente, Thiago? Reforma da Previdência, acompanhei lá, o Borracha estava presente e outros representantes de entidades. Um assunto também em pauta, né, assim, sim, atual, sim. Que é a questão da reforma da Previdência. Como que o sindicato tem se posicionado com relação a essas mudanças que o governo federal tem proposto aí para a sociedade, essas alterações na Previdência? Olha, eu sou contra, né, porque é um absurdo que vai fazer com o povo brasileiro. Eu acho que é o golpe final, né, que você da maneira que está, às vezes as pessoas, eu comento, às vezes as pessoas ficam brincando na internet, brincam, mas muitas pessoas ainda não se inteiraram da gravidade do problema, né? O que acontece? Lá fala que poderá aposentar aos 65 anos, mas se você tiver 70 anos, não tiver 49 de contribuição, você não aposenta, né? Aí você pega, por exemplo, umas pessoas que trabalham no serviço pesado, um servente pedreiro, ele não tem tempo, ele vai trabalhar até os 75, 80 anos, né? Nós temos regiões do Brasil lá para o Nordeste que as pessoas, a expectativa de vida não ultrapassa 63 anos, quer dizer, está fazendo algo, assim, ó, nós fizemos, mas o brasileiro não atinge. Então vai ser a destruição total. Eu, na época, quando houve o impeachment da Dilma, né, eu concordei em partes. Para mim concordar totalmente teria que ter sido a chapa completa. Inclusive esse vice, que na minha opinião é legítimo. Na minha opinião, esse vice-presidente, que hoje é presidente, atual presidente, se ele sair para o candidato, ele não é votado, ele não tem voto, né? É uma pessoa que, através do golpe, serve um grupo. O interesse dos grandes bancos, né, na verdade, é acabar com a previdência do brasileiro, né, a previdência estatal e fazer uma previdência privada. E a previdência privada, nós temos históricos aí que muita gente pagou há anos e ela quebra, não tem garantia nenhuma, né? A previdência, ela só deu prejuízo na história só em 84 e 88, depois nunca mais, né? E no Brasil tem um péssimo hábito, tem muitas leis, se elas fossem aplicadas seria excelente, mas tem um hábito no Brasil que é assim, faz a lei, mas já faz uma brecha, já faz uma lei, mas já faz um jeito de burlar ela. E aí o que acontece? Criaram a DRU, isso não é de agora, já vem desde a época dos militares, que tira 30% desse orçamento para pagar a dívida pública, usar para outras coisas. Eu vi um vídeo na internet esses dias atrás, alguém lá defendendo do governo, defendendo isso, que diz que pode ter uma epidemia, que pode fazer com qualquer coisa. Se fosse verdade, pegava esse 30% e investia na saúde. As pessoas estão morrendo na fila, estão ficando sem remédio, estão morrendo sem tratamento. Então é conversa fiada. Na verdade, esse dinheiro usa para pagar uma dívida pública, juro, na verdade, que não tem fim. Essa dívida pública não tem fim. Acredito eu, se fizer uma CPI séria, né, de pessoas sérias nessa questão da dívida pública, ela vai ser pior que a da Petrobras, Correios e BNDES, porque é algo que vem há anos. Parece que nos anos 80 tentaram fazer uma CPI e bloquearam, né? Não se pode deixar
hoje, eu acredito hoje, na minha opinião, que não teria que fazer mais nada a não ser uma eleição direta para presidente já. E logo após isso fazer uma reforma política, porque você pode colocar pessoas honestas, né, para trabalhar, mas o sistema é complicado. O sistema leva as pessoas a isso, né, é complicado. Parte também a pessoa é mau caráter, mas é o sistema. Então eu teria que fazer uma reforma política, mas não essas pessoas participarem de reforma política, fazer uma reforma política com o povo participando, fazer um referendo, fazer votação para o povo participar. Domingo nós tivemos lá juntamente com as outras entidades, e eu vou falar uma coisa que eu sou sincero, foram poucas pessoas. As pessoas não participaram e tem que participar. Quando eu cobro isso sempre dos servidores municipais, tem que participar, eu tenho que estar presente, eu tenho que dar minha opinião. É isso que precisa no Brasil. Mas agora, o que acontece? As pessoas dizem que é polêmico. A atual conjuntura, as pessoas que estão tentando fazer lei para o povo brasileiro, seria a mesma coisa de você pegar, por exemplo, os chefes de facções criminosas que estão nos presídios e trazer eles e deixar eles mexer no Código Penal, do jeito que eles ficam bom para eles. Infelizmente é isso, né? Então não pode, na minha opinião, eleição para presidente direta já, e tudo daqui para frente tem que ter a participação do povo. As diretas já, eu acompanhei, que eu era garoto, né, a gente acompanhou um sonho, né, através de muita luta, e aí depois nós tivemos a reforma da Constituição, só que desse tempo para cá já ficou provado, na minha opinião, na minha modesta opinião, que esse modelo político não funciona. E o sindicato pretende continuar o trabalho contra essa reforma de alguma forma? Vocês têm conversado com os servidores e a maioria é totalmente contra? Totalmente contra. Nós estamos conversando sempre com o servidor, o povo, né, a gente conversa com a população em geral e é contra, é um absurdo, né? O governo fala que tem déficit, mas ele não fala que ele tira 30%, que o governo desvia 30% para pagar juros de dívida, né? Isso aí não tem nada a ver. É só uma desculpa para acabar com o povo brasileiro. Na minha opinião, o que estão tentando fazer com o Brasil é exemplo da China. Favorecer os grandes grupos financeiros e deixar o povo escravo com mão de obra barata, infelizmente. E vocês, pretendem fazer mais uma ação, recolher assinatura, ou pressionar representantes da região para que não votem a favor? Sim, nós estamos sim, juntamente com os outros sindicatos, nós sendo abaixo-assinado, o pessoal está cobrando os deputados, cada um cobrando os deputados deles, né? Quando a gente cobra o deputado, né? O que acontece com o político, né? O político é assim, é a história do pessoal, é a mesma coisa do representante sindical, o político em si. Nós temos que viver para o sindicato. O político vive para a política, não se vive da política, não se vive do sindicato. E não pode virar profissão, né? Então, o que acontece? Eu entendo que o deputado, qualquer político, né? Ele assume o cargo através do quê? Do voto direto. O voto é confiança, é isso que eu entendo para mim, o voto é confiança, a pessoa confia. E aí, o que ele tem que fazer? Não tem que ouvir bancada, não tem que ouvir presidente do Brasil, não tem que ouvir, ele tem que ouvir o povo, eu vou ouvir quem votou em mim. Né? Outra coisa, quando alguém me fala que eu vou ouvir bancada, me soa assim, eu vou ouvir o resto da quadrilha. Porque eu tenho que saber o seguinte, por exemplo, lá no sindicato, se eu ver que é uma coisa, eu acho que é melhor sim o servidor que é assim. Do jeito que eu estou falando. Aí vem o diretor, nós não queremos que fazemos. Então não vou ouvir diretor, eu vou ouvir o servidor, não sou eu. Mas infelizmente no Brasil, nos últimos anos, é isso que a gente tem visto, né? Vários escândalos de corrupção, os piores da história, e não é hora de fazer reforma política nenhuma. Tem que fazer uma eleição direta para presidente. Tá certo. Isso aí, Borracha, queria agradecer a presença, Renan também. A gente conheceu hoje, falou um espaço aqui aberto aos servidores, ao sindicato, para estar mostrando o trabalho, a importância que o servidor tem dentro do contexto da máquina pública, como o Renan lembrou, são servidores, tem a figura do prefeito ali gerenciando, mas são servidores que executam ali, de fato, os serviços para a sociedade, para a população, e é importante ter, ter os servidores terem seu reconhecimento, para que possam oferecer o melhor serviço para a população. E a gente está encerrando o programa, eu queria passar a palavra aqui para o Renan e depois Borracha, mas uma palavra para você. Durante o tempo que estive na prefeitura, fiz muitos amigos, maioria, conheço todos, grandes pessoas, e queria parabenizar o Borracha, o Luquinha, conheço o trabalho, é do bem, defende o servidor, quem não contribui, pode contribuir, que vocês não vão se arrepender. E também dizer que o nosso mandato nesses 4 anos está aberto a vocês. Antes das eleições a gente já tem esse acordo,
que precisar pode contar, que vocês têm uma voz lá na Câmara. E também dizer que, mais uma vez, o prefeito nos recebeu muito bem, quando é verdade, né, Márcio? Tem que se dizer, recebeu a gente super bem. E dizer, ô Borracha, que hoje é a primeira vez que você vem, mas durante esses 4 anos aí você pode ter certeza que você virá mais vezes. E como a gente diz, você vai expor as suas ideias, aqui ninguém censura, ninguém edita nada, cada um fala o que acha que é certo. É uma honra recebê-los aqui, muito obrigado. Borracha? O servidor, a gente teve um sonho, né, da categoria, que era fazer um vereador servidor, né? A gente tivemos uma experiência, mas não foi legal. Nós tínhamos que fazer um vereador, uma pessoa séria. Então nós apoiamos o Renan, que a gente acompanhou o trabalho dele na secretaria, né? E assim, o trabalho funcionava sempre direitinho, tudo funcionava a contento, né? Realmente o trabalho que se destacava dentro das secretarias, eu não estou aqui passando o mel porque eu sou um cara sincero. E haja visto que todos os servidores, a gente passava por isso no sindicato, Borracha, ajeita para eu ir lá para a secretaria do Renan. Eu falei, não, o sindicato ele não tira ninguém do setor, ele não põe ninguém. Mas por que ia para lá? Porque tinha valorização, organização, né? Então, quando o Renan se propôs ser candidato, né, foi até uma coincidência que eu trabalho noite sim, noite não, eu tenho 3 empregos. Mas não atrapalha o sindicato, quero deixar bem claro que não atrapalha. Né? Hoje eu cheguei no sindicato 6h30 da manhã, eu trabalhei a noite toda e cheguei no sindicato 6h30 da manhã. E aí, porque eu falei, a gente não vive o sindicato, a gente vive para o sindicato. E aí, eu estava trabalhando à noite, era a hora da minha janta, eu estava jantando, o Renan me ligou. Porque havia um burburinho, uma coisa, o Borracha vai ser candidato. O servidor, eu quero o Borracha ser candidato. Eu entendi que eu posso ajudar o servidor melhor, eu no sindicato. Aí o Renan me ligou e falou, você vai ser candidato, eu vou conversar com o servidor, porque o servidor gosta do Renan também. E aí ele falou, não quero atrapalhar você. Eu falei, não, Renan, eu estou procurando um candidato, cara. Né? Eu vou conversar com o pessoal, e nós conversamos, mas na hora que eu cheguei, falei para a minha diretoria, eu falei, não, você não vai mais. Porque eu falei, como é que eu vou falar para meus diretores que eu não quero? E ele disse, não pode ser um negócio, você tem que sair. Eu falei, não, mas não vou arrumar uma pessoa que vai ser bom. Aí quando eu falei, não, então tá bom. Então apoiar o Renan. E ele não foi assim, apoiou por quê? Porque acompanhou o trabalho. Então, ele não é servidor, mas você vê, o espaço que nos está nos abrindo aqui, nós fomos para a reunião junto, né? Tudo que pode ajudar o sindicato tem ajudado, e o sindicato também está à disposição, né? Que a gente fica feliz quando o trabalho fica contente de todo mundo, porque quando você pede voto para outra pessoa, ainda é mais difícil do que você pedir para você. Você está transferindo, a pessoa, e eu tenho visto dos servidores que a gente tem andado aí nesses 2 primeiros meses e meio de mandato, o pessoal ficou muito feliz, não, ele atende a gente, tem atendido, então a gente fica feliz, né? Eu vou finalizar por aqui, eu gosto de falar muito. Eu agradeço a oportunidade, viu, Renan? Você, Thiago, ter vindo aqui. A gente vem sim, a gente está iniciando o trabalho nas cidades, assim que a gente tiver em meio caminho andado já, algumas coisas que estão precisando chegar da federação, com a documentação, a gente vai falar, porque é importante que as pessoas saibam. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Tupã, hoje, ele está se tornando regional, né? Porque foi como se fosse uma convocação das cidades. Então, a gente recebia pessoas que falavam, não, nos ajuda, faz isso aqui que está fazendo para nós. Então, a gente fica feliz e a gente não vai omitir, a gente vai poder sempre querer ajudar e a gente quer sempre ajudar. Tá certo. Renan, mais uma vez, muito obrigado. Borracha também, Luquinha, sucesso aí para vocês no trabalho aí em defesa dos interesses dos servidores. E lutando pelo interesse dos servidores, com certeza está lutando pelo interesse da sociedade, né? Tiago, só pegar mais uma coisa. O Luquinha está aqui, o pessoal está vendo ele quietinho aqui. O Luquinha não, é o Mini Borracha. Ele está quietinho aqui, mas vou falar uma coisa para você. Eu prefiro pessoas que falem pouco e trabalhem. E pensa num cara que trabalha. Meu parceiro. Verdade, isso. Assim, ó. Ele é um cara, se eu ligar para ele assim, ó, eu tô trabalhando, ele falou, Luquinha, 3h30 da manhã, eu precisava ver um negócio de um servidor que deu um problema, bater um carro. Até isso a gente vai. Ele tá lá. Então, é meu parceiro, assim, ó, independente de qualquer coisa. Eu falo, Marcão, nós estamos aqui para ajudar, vamos ajudar. Então, é meu parceirão, eu agradeço ele aqui, a público até, que é meu parceiro. Tá certo. Nós também agradecemos você aí de casa por acompanhar mais um programa Ponto de Vista. Continue acompanhando a programação da TV Câmara a serviço da população.